Gente, eu sou a Isis Paranhos e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória com o inglês e por que que mudou tanto minha vida, o que aconteceu na minha vida devido ao inglês, ou que eu atribuo muito a essa habilidade de conseguir falar bem a língua. Bom, para começar, eu nunca morei fora antes dos 20 anos. Eu não sou filha de pais estrangeiros. Meus pais não falavam inglês. Minha mãe não fala até hoje, minha avó não fala. Ninguém da minha família tem o inglês como algo natural, como algo que você cresce com isso. Isso não existia dentro da minha realidade. Além disso tudo, eu também não fui dessas crianças que desde o início da vida escolar sempre teve o contato com a língua. Hoje em dia isso é mais comum, na minha época era extremamente caro a aula de inglês para criança, seja a faixa etária que fosse, de 2, 3 anos, igual já tem hoje em dia, até 15, 16, era muito caro fazer aula de inglês. Não sei quem está me assistindo aqui, quem é de Belo Horizonte, mas além de tudo, quem for de BH vai conseguir entender. Eu morava no Buritis há 20 anos atrás, mas há 25 anos atrás eu mudei para o Buritis. Gente, o Buritis não tinha nada, nem meia alma viva. Então assim, além de todas as questões, ainda era muito mais difícil a questão da locomoção ali de onde eu morava, então também não era muito fácil para mim estudar numa escola de inglês, além do custo todo que isso tinha, né, que teria para minha mãe. E aí eu cresci minha vida inteira gostando de músicas, gostando de algumas coisas, mas eu nunca sabia muito bem o que elas queriam dizer. Era aquela coisa assim, eu cantava Spice Girls com todo o meu coração, com todo o sentimento e emoção que eu tenho, mas sem ter a menor ideia do que significava. A não ser que eu ficasse assim, horas acompanhando o TVZ e assistisse com as legendas, que eu achava assim, o máximo do máximo do máximo. Porque nem MTV fazia isso, nem MTV passava a letra ou a legenda, muito menos, da música. Não que eu me lembre, né? Então, eu não tive o inglês numa presença muito forte quando eu era criança. E nem ao longo da minha adolescência. O primeiro colégio maior assim que eu estudei, que foi o Magnum, eu fiquei desapontadérrima com o inglês. Eu achando que era assim, eu não tinha inglês. Antes eu estudava em escola pública, depois eu fui para uma escola bem pequena, que era o Soma. Hoje ele é cursinho, mas na época ele ainda tinha ensino fundamental, pra vocês terem noção. E aí, quando eu cheguei no Magno, eu falei, pronto, agora eu vou aprender tudo. Aprendi o quê? Verbo to be. I am, you are, he is e por aí vai. Ou seja, eu não aprendi nada do que eu queria mesmo, que era falar inglês. Que era conseguir comunicar com as pessoas, conseguir entender os vídeos, as músicas que eu queria cantar, conseguir cantar junto, conseguir entender algum filme, alguma coisa assim. Gente, sem chance, era 0, 0, 0 mesmo. E aí, eu sempre curti muito e eu sempre fui dessas que, com tudo na vida, tá, gente? A da areia tá aí pra provar isso. Eu sempre fui dessas que eu posso não saber, mas eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, eu vou aprender, eu vou correr atrás, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou dar meu jeito. E com as músicas em inglês foi rolando mais ou menos isso. Eu era muito fã de Blink-182, não sei quem curte ou não, mas enquanto tinha muito aquela moda do NSYNC, do Backstreet Boys e etc., eu era mais revolts, digamos assim. E aí eu curtia muito Offspring, Blink-182, The Race Box, esqueci. Bom, Offspring já falei, Green Day, Red Hot Chili Peppers
e mais alguns. Então, assim, eu gostava, eu amava, eu cantava as músicas, ou achava, né? Eu acho que eu fazia mais uns do que cantar mesmo. Mas eu queria entender. Então eu comecei a correr atrás disso. Por mais difícil que fosse, por mais frustrante que fosse, e por mais que eu não tivesse apoio nenhum dentro do colégio. Pelo contrário. Gente, eu lembro até hoje do dia que a minha professora de inglês da 7ª série me chamou na frente de todo mundo, me comparando com a melhor amiga da sala, com a melhor aluna da sala, que por sinal era minha melhor amiga na época, e eu fiquei assim, roxa, vermelha, azul, verde, todas as cores possíveis, porque pra piorar, quem vos fala aqui ainda era extremamente tímida, gente. Eu era tímida de um nível que vocês não têm noção. Do tipo, ter vergonha de conversar com o pessoal da minha própria família. Tipo, chegar em festa de família, ter que cumprimentar todo mundo e tal. Eu morria de vergonha de cumprimentar meus primos, minhas primas, meus tios. Eu morria de vergonha. Sério. Colégio, então, era assim, eu era uma pessoa no canto que mal trocava meia dúzia de palavras e mesmo assim morrendo de vergonha se eu tivesse que trocar. A não ser com quem era muito, 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 muito próximo a mim. E mesmo assim, gente, eu tinha vergonha das minhas melhores amigas. Sério. Então, tô comentando isso porque todo mundo pode e deve aprender o que quiser. Seja falar inglês, seja se comunicar melhor, seja falar para milhares de pessoas, igual o Instagram hoje em dia me propicia. E aí, depois disso tudo, eu determinada, porque não sei o porquê exatamente, talvez por isso, por não ter sido uma coisa tão fácil para mim, tão natural, tão dentro da minha realidade, o inglês sempre foi aquele sonho que eu achava que eu nunca ia conseguir alcançar. Principalmente por causa desse acontecimento na 7ª série, que quando eu fui comparada à minha melhor amiga, que era a melhor aluna de inglês da sala, mas assim, melhor, disparado. E aí eu fiquei naquela, né, gente, mas como assim e tal? Agora nunca mais eu vou falar inglês, muito menos vou falar inglês igual a Leonora. Não tem jeito, tipo, já era, desiste. E foi isso que eu pensei na minha cabeça durante muitos anos. Muitos anos. Mas uma coisa que eu peguei na hora foi tentar descobrir por que pra ela era tão fácil, por que pra ela era tão natural, o que tinha de diferente na vida dela que eu ainda não tinha na minha. E pasmem, não eram milhões de horas de cursinho de inglês, não era ter morado lá fora, não era ter pai bilíngue, não era nada disso. E aí, hoje em dia eu consigo reconhecer isso. Aliás, esse clique me veio gravando esse vídeo. Vou ser bem honesta. Mas eu meio que incorporei isso sem nem perceber. E ao longo dos anos, eu fui batalhando, batendo a cabeça na parede enquanto eu conseguia, cantava as músicas todas erradas, mas pegava letra, pegava tradução, pegava tudo, ficava lá horas, igual uma louca, cantando, berrando, sem entender nada ainda. Quando, no ensino médio já, eu já tinha mudado de colégio e tudo mais, mas ainda assim sem nenhuma vivência fora. Nunca fui pra Disney, nunca fiz high school fora, nunca nada disso. E aí, começou a passar na época Prison Break. Quem aqui assistia, acompanhava os dois irmãos tentando escapar da cadeia? E, gente, eu lembro que eu fiquei viciada, mas eu fiquei viciada num nível. Eu amava seriados de tipo policiais, essa coisa de investigativa e tudo mais, eu gostava muito. E outra, que além de tudo isso, ainda combinava com a parte da engenharia. Eu não era engenheira ainda, mas acho que eu já aspirava, já sonhava, ou talvez pode até ter sido o que acabou me motivando.
mas aquela coisa da engenharia, assim, aquela coisa engenhosa mesmo, do plano, de tudo. E eu sei que eu fiquei viciada, mas mais viciada do que sei lá o que. Do que eu em doce hoje em dia, nem sou tanto, mas bom. Fiquei muito viciada em Prison Break. Acompanhava lá a história dos dois irmãos toda semana na Fox. Gente, só que o negócio passava cedo? Não. Não era um programa para criança, era um programa de adulto. Ele passava que horas? Quase 10 horas da noite. E para piorar ainda mais, né? Começava às 10 e ia terminar, sei lá, 11 e tanto, com um monte de comercial que tinha. Para piorar ainda mais a minha ansiedade, eu ainda tinha que esperar 2 semanas. O episódio era lançado lá nos Estados Unidos. 2 semanas depois, ele ia passar aqui na Fox com a legenda, ou dublado, ou o que fosse. Gente, 2 semanas pra mim naquela época. Você, adolescente, né, sem ter tantos hobbies assim na vida, ou tantos compromissos além da escola. Cara, eu então que era mega nerd, sério, sempre fui. Eu não tinha muito o que fazer. Eu fazia o quê? Assistia Prison Break. Sem legenda. Sem dublagem. Sem nada. Eu entrava nesses sites gringos aí de hackers ou o que quer que sejam, de pirataria. Assistia o episódio que tinha acabado de sair lá na gringa. Eu assisti ele inteiro, todo em inglês. Entendi o quê? Nada. Nada. Aí eu tinha que esperar mais 2 semanas pra poder conseguir assistir ele na Fox, assistir ele legendado, assistir ele completo e realmente entender. Bom, depois disso tudo, eu entrei na faculdade, comecei a fazer engenharia, achava que minha vida nunca iria pra frente se eu não tivesse um bom diploma de inglês, se eu não soubesse falar muito bem inglês. Eu me cobrava muito isso, aliás, eu sempre me cobrei, eu acredito que minha mãe um pouco também, mas a cobrança que eu tinha comigo mesma era muito maior. E aí, no meu segundo semestre de faculdade, eu fui finalmente morar fora por 6 meses. Foi algo bem planejado, muito bem planejado para eu ir e tudo mais. Não foi fácil, não foi barato, não foi uma coisa assim, qualquer coisa, se eu não gostar eu volto pro Brasil. Não tinha essa opção, gente. Gastando aquele dinheiro eu tinha que ir, eu tinha que ficar, eu tinha que aprender o inglês, eu tinha que me virar, eu tinha que fazer valer cada centavo, ainda mais que era em dólar. Em dólar australiano ainda na época, que era absurdo de caro. E fui, cagando de medo. Gente, eu achei que eu ia entrar dentro do avião e eu não ia conseguir nem perguntar informação se eu, sei lá, passasse mal, se eu precisasse ir no banheiro, se eu precisasse vomitar ou qualquer coisa. Né? Que trestes, mas acontece. E aí, gente, pra minha surpresa, tô eu dentro do avião, depois de já ter decidido tudo, caído na lábia do vendedor de intercâmbio e tudo mais. Chego lá no meu primeiro dia de escola na Austrália, já tava na homestay, morrendo de vergonha, não conversava muito, não falava nada direito assim, ela falava comigo, eu, ok, yes, no, that's it. Não desenvolvia tanto. Um pela timidez, outro por não achar que eu sabia inglês. Gente, quando eu fui fazer o placement, que é o teste de nivelamento da minha escola lá, pasmem, eu já tava no nível intermediário. Vocês têm noção do que é isso? Deixa eu explicar. A escola que eu estudava eram 5 níveis. Primeiro, basicão. Aí vinha o segundo, que era tipo um pouco melhor. O intermediário, o upper intermediate, que é o intermediário avançado, e o avançado. Isso era o curso de inglês geral, básico. Ainda tinha alguns outros, tipo preparatório para testes, IELTS, TOEFL, Cambridge
e algumas outras. Eu acho que não tinha business. Mas quando ela me deu o resultado do teste voltando, gente, eu não acreditava. E aí eu comecei a explicar pra ela. Detalhe, todo mundo na minha escola era gringo, todo mundo falava inglês, ninguém falava português. E essa pessoa, a responsável, ela também falava o quê? Inglês. E eu explicando pra ela, explicando em inglês, que eu não pertencia àquele nível, que era pra eu ir pro nível mais baixo, que eu tinha que começar no nível 1. Porque aquele nível ali eu não ia entender nada. E muito preocupada e muito ansiosa. Quando ela virou pra mim e falou: se você não merece, se você não pertence a esse nível, por que você tá conseguindo me explicar tudo isso em inglês então? Gente, meu mundo fez assim, ó. Sério, olha, até emociono, porque foi a hora, o momento da minha vida que eu... Opa, por quê? Por que eu acho que eu tenho que saber todas as regras gramaticais de A a Z, que era mais ou menos isso que eu achava na época, para poder validar o conhecimento que eu já tenho em inglês? Por que eu tenho que me atolar de gramática, decoreba e etc. para validar o conhecimento que eu já tenho em inglês? Olha que maluco. E aí eu entrei no nível intermediário. Gente, em 2 semanas eu tava no nível Upper Intermediate, ou intermediário avançado, e em mais um mês, ou seja, 1 mês e meio no total, eu cheguei no nível mais avançado. Sou um gênio? Não. Eu acho que dificilmente, se minhas escolhas de vida antes de viajar não tivessem sido tão condizentes, eu teria conseguido ter esse resultado. Mas é possível. É muito possível. Você não precisa de ser um gênio, você não precisa de ter nascido sabendo inglês, você não precisa de ter pais, familiares e milhões de pessoas à sua volta que falam inglês. Claro que ajuda, mas você não precisa. Você, hoje em dia, não precisa de nada além de você, da sua vontade de aprender e de um celular com internet. Essas são as 3 únicas coisas que hoje em dia a gente precisa para poder aprender inglês. E aí, você ainda duvida? Vem comigo então que eu vou te mostrar aos poucos. Gente, se você tiver gostado, dá um likezinho, se inscreve aqui no canal, eu ainda não sei onde ficam os botões desse negócio. Me segue lá no Instagram também, vou deixar aqui. E quem quiser começar a me acompanhar, eu comecei o blog Jornada de Instapreneur, que é para contar um pouquinho da minha vida como digital influencer, como empreendedora, como professora de inglês, como tudo junto e misturado, e tentar ajudar você, se você tiver em alguma dessas jornadas também. Um beijo!